Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao nosso seminário. Espero que estejam todos bem nessa nossa quarentena. E hoje nós vamos ter, então, palestrando para a gente o Dr. Felipe Bezerra Ribeiro. Ele é pós-doc na URGS. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do PPG, a sua participação. Muito obrigado por ter aceito o convite. E vim falar aqui para a gente, então, sobre os lagostins. Aposto que todo mundo vai gostar. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigado. Eu agradeço primeiramente, a Unicinos pela oportunidade, pelo convite de divulgar um pouquinho o meu trabalho e a nossa linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá na URGS, né? Então, eu particularmente trabalho com esse grupo já faz 7 anos, desde o início do meu doutorado, Fiz graduação e mestrado na Universidade Federal do Ceará, como vocês devem perceber pelo meu sotaque, que é diferente, eu não sou daqui, mas já me sinto, de certa forma, um pouquinho gaúcho, Então, vou falar um pouco para vocês dos principais aspectos, O que é que a gente sabe sobre a diversidade, a biologia e o estado de conservação dos lagostins aqui na América do Sul, Então, por que endêmicos e enigmáticos? Endêmicos porque é um grupo endêmico aqui da América do Sul, Que daí vocês vão ver um pouquinho melhor onde que podemos encontrar eles. E enigmáticos porque ainda pouco se sabe sobre aspectos básicos, inclusive, de biologia desses organismos, Bom, então, primeiramente, será que vocês já viram um lagostim em algum lugar, Bom, primeiramente, isso aqui seria um lagostim? Isso aqui seria um lagostim? E isso aqui seria um lagostim? Bom, a resposta é não para as três coisas. Mas em relação a esse último, é um grupo que é, digamos assim, filogeneticamente próximo dos lagostins de água doce, que é um grupo de lagostas queladas, mas que na culinária eles são chamados de lagostins. Mas vocês vão aprender um pouquinho na minha palestra de hoje que lagostim é uma denominação para crustáceos que são exclusivamente de água doce. Então, dentro dos crustáceos decápodos, que é aquele grupo que a gente sabe que tem uma diversidade muito grande, representado, por exemplo, pelas lagostas com quelas, lagostas sem quelas, pelos camarões, pelos caranguejos, pelos ermitões e pelos lagostins, Então, dentro desse grupo, a gente tem os decápodos com um formato corporal de lagosta, E dentro desse grupo, a gente tem várias infraordens, Entre elas, a infraordem que é representada pelos lagostins, Então, a infraordem Astacídea, que é onde os lagostins são classificados, ela é representada por dois grupos, principalmente, O grupo marinho, que são as lagostas queladas, e o grupo de água doce, que são os lagostins. Então, são cerca de 740 espécies, até os dias de hoje, descritas. E como que se classifica, Como se conhece que esse grupo, que um determinado crustáceo decápodo, por exemplo, pertence à infraordem Astacídea? Primeiramente, eles têm os três primeiros pares de pereópodos, os três primeiros pares de pernas quelados, Ou seja, com uma quela, Sendo que o primeiro deles é mais desenvolvido, Que são chamados de quelípodos, O primeiro par de pernas. Eles também têm brânquias chamadas de tricobranquias, que são brânquias afiladas, Como se fosse um fio de cabelo, E aqui no leque caudal deles, que a gente tem os urópodos, que são apêndices associados ao último segmento do pléon, Que é a porção posterior do tronco, eles têm uma dobra, que é chamada de diareses. Então, dessa forma que a gente identifica o indivíduo dessa infraordem. Bom, então, como eu falei anteriormente, que os lagostins pertencem a essa infraordem, a Astacídea, ela é dividida basicamente em dois grupos. Um grupo marinho e um grupo de água doce, Esse grupo marinho, ele é representado por duas famílias, duas superfamílias, A superfamília Nephropoideia e a Enoplometopoideia, E os lagostins de água doce são representados por duas superfamílias, Astacoideia e Parastacoideia. Bom, então, recapitulando, então os lagostins de água doce formam um grupo monofilético
na qual o grupo irmão deles é o grupo das lagostas, que são chamadas de lagostas queladas, que são dessas duas superfamílias que eu mencionei no slide anterior. Aqui mostrando para vocês um pouquinho da diversidade de formas de lagostins. Então, vou falar brevemente dessas famílias de lagostins, né, que estão dentro dessas duas superfamílias que eu citei, tá? E vou focar principalmente nos lagostins aqui da América do Sul. Tá? Então, eles têm toda essa diversidade de cores, né, essa diversidade de formas também. Então, onde que eles estão distribuídos? Né? Tem entre 670 a 700 espécies, né, distribuídas mundialmente, né, exceto na África e na Antártica, e existem dois centros de diversificação principal, né, um aqui na América do Norte e o outro aqui na Austrália. Então, os lagostins já são representados atualmente por 4 famílias, né, três famílias localizadas aqui no hemisfério norte, né, que são a família Astacidae, a família Cambaridae e a família Cambaroididae, tá? E aqui no hemisfério sul, a gente só tem a família Parastacidae. Falando um pouquinho de cada uma dessas famílias, né? Por exemplo, a família Astacidae, que são lagostins muito comumente encontrados, por exemplo, na Europa, né? Inclusive, eu tive o prazer de coletar esses indivíduos durante o meu doutorado sanduíche. É o grupo que tem uma baixa diversidade específica, né, riqueza específica, né, com 25 espécies distribuídas em 4 gêneros, e ocorrem na América do Norte, no oeste da Ásia e na Europa. Né? Então, aqui mostrando para vocês como é que eles são. Eles não têm uma diversidade de cores, de formas, como a gente encontra, por exemplo, nas famílias Parastacidae e na família Cambaridae também. Tá? Então, geralmente, eles são encontrados onde? São encontrados em rios de grande porte, né? Podem ser encontrados também em lagos, tá? Falando um pouquinho das outras famílias, a gente tem a família Cambaridae, que é a mais rica em número de espécies, e são cerca de 420 espécies, distribuídas em 12 gêneros, e onde é que podem ser encontrados? Na América do Norte, tá? Também na América Central, né? Algumas partes da América Central, e no leste da Ásia. Tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, essa espécie aqui, que é uma espécie invasora, que ocorre aqui no Brasil, que é o Procambarus clark. Outras formas também, formas cavernícolas, por exemplo. Né? E essa família ela é caracterizada principalmente por um dimorfismo sexual, em que os machos apresentam aqui uma modificação no primeiro par de pleópodos, tá? Que são os pleópodos, são os apêndices da porção posterior do tronco, o pléon. Tá? Então, eles apresentam essa modificação para estruturas copulatórias, para copular com as fêmeas, que também apresentam uma estrutura modificada aqui na base do externo, no externo aqui, entre os pares de pernas aqui, que essa estrutura é chamada de ânulos ventrales. Né? Então, o macho copula com a fêmea, transfere a massa, o espermatóforo para as fêmeas. Tá? Então, essa característica é bem marcante dessa família. Outra família pouco diversa, a família Cambaroididae, por exemplo, formada por apenas um gênero, o gênero Cambaroides, que pode ser encontrada no leste da Ásia, tá? Como países como Japão, China, Coreia e Rússia também. Tá? E vamos à família que é distribuída aqui no hemisfério sul, que é a família Parastacidae, que ela é apresentada atualmente por 15 gêneros e aproximadamente 200 espécies. Então, nós temos formas diminutas, como, por exemplo, essa espécie aqui do gênero Engueva, que ela é uma espécie bastante escavadora, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre os hábitos escavadores dos lagostins. E a gente tem espécies de grande porte, tá, gente? Isso aqui não é fake news, tá? Essa espécie existe mesmo, gênero Astacopsis. Ela é encontrada na Tasmânia. Vocês podem procurar por essa espécie, por vídeos no YouTube ou fotos no Google, que vocês vão encontrar várias coisas, né? Então, esse indivíduo aqui, por exemplo, pode viver até 60 anos, né? Essa espécie de lagostim pode ter uma longevidade bastante grande. Então, a gente tem desde formas muito pequenas a formas muito grandes e formas mais coloridas, né? Como aqui do gênero Querax, e também formas bastante escavadoras, como do gênero Engeus, tá? E elas têm um abdômen, o pléon bastante reduzido. Em relação à família Parastacidae, é um grupo monofilético e uma das sinapomorfias dela é a perda do primeiro par de pleópodos, que no caso da família Cambaridae, por exemplo, eles são modificados para cópula com a fêmea.
Tá? Então, falando mais um pouquinho aqui especificamente da família Parastácide, a gente tem essa filogenia, o trabalho de Tu e colaboradores de 2010, em que mostra, por exemplo, que aqui na América do Sul forma um clado monofilético também, tá? Falando um pouquinho mais da questão da origem, um pouquinho de biogeografia dos lagostins, eles têm uma origem, né, na Pangeia, durante o período Triássico, né, cerca de entre 185 a 225 milhões de anos. E em relação à família Parastácide, ela tem uma origem no Jurássico, aproximadamente 183 milhões de anos atrás, e se divergiu e se estabeleceu cerca de 144 a 159 milhões de anos, né? Se irradiou principalmente no Cretáceo. Então a gente verifica, por exemplo, aqui a separação aqui dessas massas de terra, aqui cerca de 165 milhões de anos, posteriormente a origem dos lagostins, né? Então os lagostins é um grupo bastante antigo, né, de diversificação bastante antigo, tá? E aqui na América do Sul nós temos atualmente três gêneros, né? O gênero Samastacus, representado por apenas uma espécie, o gênero Virilastacus, representado por 4 espécies, e o gênero Parastacus, representado atualmente por 14 espécies. Então, são um total de 19 espécies, sendo que Virilastacus é endêmico do Chile, Samastacus é encontrado no Chile e na Argentina, e Parastacus é encontrado aonde? No Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Uruguai, na Argentina e também no Chile. Mas o que é que diferencia esses gêneros principalmente? Tá? Esses gêneros eles são diferenciados pela questão da posição dos dedos, dos quelípodes e da movimentação desses dedos, né? No caso de Samastacus, apresenta um movimento subhorizontal, Virilastacus um movimento oblíquo e Parastacus um movimento subvertical. Além disso, eles são diferenciados por caracteres sexuais, né? Então, uma das principais coisas usadas para diferenciar os gêneros dentro da família Parastácide são caracteres sexuais. Então, a gente tem a papila genital, que é uma estrutura presente nos machos, por exemplo, que é utilizada, por exemplo, para transferir o espermatóforo para as fêmeas. E essa papila genital ela é localizada aqui na coxa, no quinto par de pernas. E em Parastacus, ela é bastante reduzida, diferentemente dos outros gêneros. A gente tem aqui no gênero Virilastacus, que ela é uma projeção articulada, né, bastante desenvolvida, e aqui no gênero Samastacus ela é um pouquinho desenvolvida. Outra coisa interessante também é que o gênero Parastacus ele é intersexuado, ou seja, ele tem características de macho e fêmea no mesmo indivíduo, diferentemente dos outros gêneros. Isso é encontrado em todas as espécies. Obviamente, pode existir registro de intersexualidade em outros gêneros da família, mas em Parastacus o que caracteriza é que todas as espécies são intersexuadas. Tá? E aqui no Brasil nós temos 14 espécies atualmente, né, mas vão vir muito mais posteriormente, que a gente vem encontrado bastante espécies novas, né? E eles têm essa distribuição de junta, né? Tem 2 espécies que ocorrem no Chile e 12 espécies que ocorrem do lado de cá, né? Aqui no Brasil, no Uruguai e na Argentina, tá? Mostrando um pouquinho para vocês as fotinhos desses animais maravilhosos, né? A gente tem algumas espécies que inclusive foram descritas recentemente pelo nosso grupo de pesquisa, que como o Parastacus cerulodactylus, né, que ele tem esse nome por causa dos seus dedos azuis. Parastacus fluviatilis, que é uma espécie endêmica lá dos campos de cima da serra, né, especificamente São José dos Ausentes. Inclusive, nós coletamos ela no Morro Montenegro, né, que é o ponto mais alto do estado, também foi coletada lá. Outras espécies, como Parastacus defossus, varicosus, pilimanus e Parastacus turcae, que é uma das que também foi descrita recentemente pelo nosso grupo. Tá? Outras também aqui, as 2 chilenas, Parastacus pugnax e Parastacus nicolete, e outros, essa também foi descrita recentemente por nós, tá? Parastacus pelicarpus, e aqui Parastacus saforte. Então, as espécies daqui têm uma diversidade bem grande também em relação à coloração, tá? Bom, então vamos falar agora um pouco de aspectos biológicos desses organismos, né? O que se sabe até o presente momento, né? Não se sabe tanta coisa, infelizmente, mas a gente está trabalhando para compreender um pouco melhor esse grupo enigmático, né? Então, em relação à intersexualidade, o que é a intersexualidade?
nada mais é do que um fenômeno caracterizado pela presença de características sexuais, tanto masculinas como femininas, em um mesmo indivíduo de uma espécie que ela pode ter os sexos separados, né, uma espécie gonocórica, ou ela pode ser uma espécie também hermafrodita, né, tanto protândrica ou protogênica. E essas características da intersexualidade, elas podem estar limitadas tanto à morfologia externa, ou também podem se estender à diferenciação das gônadas, né? Ou seja, a intersexualidade pode ser vista só externamente, ou ela também pode estar presente internamente. Tá? Então, a gente observa aqui em parastacos como é que a gente identifica um indivíduo intersexuado, né? Externamente, ele teria que ter caracteres sexuais tanto masculinos como femininos. Então, como é que a gente identifica um macho e fêmea, por exemplo? Né? As características sexuais femininas e masculinas, elas são caracterizadas nos crustáceos decápodos principalmente pela posição de abertura dos poros sexuais ou gonóporos, né? Então, as fêmeas, as aberturas geralmente são na coxa do terceiro par de pernas e os machos na coxa do quinto par de pernas. Já nos parastacos, eles têm os dois pares de gonóporos, tanto no terceiro par de pernas como no quinto par de pernas, tá? Então, a gente observa aqui. Mas, então, se eles têm os dois gonóporos, como é que a gente identifica macho e fêmea? Dá para identificar? Dá para identificar, porque, por exemplo, os machos, eles apresentam a abertura feminina calcificada, ela tem um formato mais semi-elipsoidal, né, mais estreito, e com poucas cerdas ao seu redor. Já as fêmeas, elas têm o poro genital feminino, né, a abertura genital feminina, mais elipsoidal, né, não calcificada, né, ela pode estar aberta, inclusive, tá? Então, é assim, basicamente, que a gente diferencia macho e fêmea de parastacos. É fácil de identificar? Não, às vezes a gente tem que levar o indivíduo na lupa e ver a questão da calcificação das aberturas genitais. Internamente, o que pode acontecer? Daí eles podem ter, por exemplo, um testículo, vaso deferente pode ter um oviduto, um ovário em desenvolvimento, né? Isso no caso um macho, que daí teria um testículo muito mais desenvolvido, tá? E aqui na fêmea, por exemplo, um ovário muito mais desenvolvido. E em crustáceos, a intersexualidade ela pode ser causada pelo quê? Né? Tem esses trabalhos que dizem que a intersexualidade, por exemplo, pode ser causada por infecções virais, parasitas, fatores hereditários, incluindo anomalias genéticas, por estrutura social, demográfica e por fatores abióticos. Entre os fatores abióticos, o que já foi identificado, por exemplo, em invertebrados marinhos é que o TBT, né, o tributil ou tributilina, né, o tributil estanho, que é uma tinta utilizada para pintar o casco de navios, para impedir o assentamento, por exemplo, de cracas e outros invertebrados, né, que essa tinta, né, TBT, ela pode induzir o fenômeno da intersexualidade em alguns invertebrados marinhos, né? Então, isso já foi identificado, por exemplo, em gastrópodos, né, como esse daqui, mostrando para vocês que, no caso, seria o desenvolvimento de um pênis numa fêmea, né? E em ermitões, né, que são outros crustáceos decápodos, foi levantada a hipótese que a intersexualidade podia estar sendo causada por esse composto, né? Só que isso vai ser investigado ainda de uma forma melhor, tá? Em relação ao hermafroditismo, né? Então, o hermafroditismo ele já foi registrado em vários grupos de crustáceos, né, que eu vou falar para vocês no próximo slide, mas dentro dos lagostins, especificamente no gênero Parastacus, já foi registrado o hermafroditismo sequencial protândrico, ou seja, os indivíduos primeiro são machos e depois eles se tornam fêmeas. Então, o hermafroditismo ele é caracterizado pela produção ou simultânea ou sequencial de gametas de ambos os sexos, né? No caso dos lagostins, dos parastacos, é um hermafroditismo sequencial. Primeiro, eles são indivíduos machos, no caso, depois eles se tornam fêmeas. Isso foi registrado para todas as espécies? Não, foi registrado para algumas espécies do gênero, mas precisa ser feito ainda estudos com todas as espécies, né? Não todas, né? Porque, enfim, não dá para fazer tudo de uma vez, mas precisam ser realizados mais estudos para se compreender um pouquinho melhor como que ocorre, que se forma o hermafroditismo
nos parastáceos, tá? Bom, quais são os outros grupos de crustáceos que são hermafroditas, por exemplo? A gente tem as cracas, a gente tem alguns camarões, né, por exemplo, do gênero Lismata, que são camarões limpadores, a gente tem os remipédios e os cefalocáridos, tá? Outra coisa interessante, né, sobre a biologia reprodutiva dos lagostins é a presença de partenogênese. Então, existe uma espécie que é chamada de Procambarus virginalis. Por que que ele tem esse nome? Virginalis vem de virgem, né, que no caso são fêmeas que se reproduzem sem copular, né, se reproduzem independentemente dos machos. Por isso que esse nome foi dado para essa espécie. Então, é uma espécie com genoma triploide, né? Eu vou explicar como é que se formou esse genoma nos próximos slides, né? Então, ele se reproduz por partenogênese, com produção exclusiva de fêmeas, e essa espécie ela foi originada há menos de 30 anos, né? Que ela foi, basicamente, ela surgiu de outra espécie, né? Então, nos últimos 30 anos foram feitos vários estudos com essa espécie, já tem genoma sequenciado, tudo que você imaginar sobre essa espécie já foi feito. Por quê? Porque ela é uma espécie que ela tem um potencial, né, de ser um bioinvasor muito grande. Inclusive, ela já foi registrada em vários países da Europa, no Japão e em Madagascar. E também existem relatos que ela já está sendo vendida aqui no Brasil com o intuito de aquarismo, né? Então, por que que ela tem um potencial invasor grande? Porque ela se reproduz sozinha, ela se reproduz muito rápido, ela produz uma quantidade grande de ovos, né? E ela também é agressiva, tá? Então, esse capítulo aqui é muito interessante, que foi publicado num livro que eu fui o editor, que ele fala de todos os aspectos do Procambarus virginalis, tá? Do lagostim mármore. Então, aqui mostrando como é que ocorreu a formação desse genoma triploide, né? Então, existia um oócito em meiose, tá? E esse oócito diploide, ocorreu a ovulação e o esperma fecundou esse oócito, né? E formou um zigoto triploide, né? Então, é assim que se explica a formação desse genoma triploide nessa espécie, tá? Aqui mostrando para vocês a diferença entre essa espécie e espécies próximas e a espécie que deu origem a ela, que é o Procambarus fallax, tá? Então, mostrando que o Procambarus virginalis ele pode atingir tamanhos maiores, né? Ele pode produzir uma quantidade maior do número de ovos. Então, isso mostra o potencial invasor dessa espécie. Então, é uma espécie que nós aqui, nosso grupo de pesquisa, a gente está morrendo de medo que esse bicho chegue aqui e cause problemas para as nossas espécies nativas aqui no Brasil, tá? Em relação ainda à biologia reprodutiva dos lagostinhos, eles apresentam um desenvolvimento direto, né? Então, os crustáceos, eles podem produzir larvas, apresentando um desenvolvimento indireto, ou eles podem produzir indivíduos semelhantes aos adultos, né? Sem estágios larvais, no caso do desenvolvimento direto. Então, os lagostinhos apresentam esse tipo de desenvolvimento, tá? Então, estou mostrando para vocês, por exemplo, o desenvolvimento do ovo, né? A formação do juvenil, e eles apresentam 3 estágios de juvenil, como vocês podem ver aqui por essas ilustrações feitas para essa espécie chilena, tá? Então, os juvenis, geralmente, eles podem permanecer ligados aos pleópodos da mãe, que são os apêndices lá do pléon ou do abdômen das fêmeas, tá? Eles podem permanecer ligados por 2 ou 3 mudas, né, aqui mostrando para vocês essas estruturas de ligação, tá? Isso aqui é um trabalho que a gente está desenvolvendo lá no laboratório, com a descrição dos estágios juvenis de uma espécie nova de parastacos, tá? Aqui mostrando para vocês que as fêmeas, elas têm alguns mecanismos, por exemplo, aqui mostrando para vocês, de limpeza da massa de ovos, né? Elas utilizam esses pares de pernas aqui para limpar os pleópodos, tá? Só mostrando brevemente para vocês. Tem centenas de vídeos que a gente tem desse trabalho, que a gente investigou tanto a parte comportamental, como a gente vai fazer a parte da descrição dos estágios juvenis, né? Então, são esses 3 estágios, né? Existem várias diferenças, principalmente na questão de desenvolvimento dos apêndices, desenvolvimento das cerdas, dos apêndices, desenvolvimento da parte da carapaça, da cabeça, e da porção posterior do corpo, que é o pléon ou abdômen, tá?
Então, aqui só mostrando para vocês que os juvenis, eles têm estruturas de fixação nas fêmeas, né? Isso vai diferir principalmente entre as famílias de lagostim, né? Então, quando ele eclode do ovo, a gente tem essa caixa do ovo, né? Egg case, né? Que é a estrutura, a membrana que envolve os ovos, e essa estrutura vai estar ligada ainda ao telson desses indivíduos, né? Como uma estrutura de fixação, né? Então, quando ele sai do ovo e está no primeiro estágio juvenil, ele vai estar ligado tanto por essa estrutura que é chamada de linha do telson, tanto por ganchos que ele utiliza para se fixar aqui nos pleópodos das fêmeas. Então, esses ganchos, eles estão localizados nos periópodos 4 e 5, tá? Nas pernas 4 e 5. Esse trabalho, por exemplo, foi publicado pela gente ano passado, que a gente descreveu o segundo estágio juvenil dessa espécie do lagostim de dedos azuis, né, o Parastachus ceruleodáctilos. Então, a gente mostra, por exemplo, como que são essas estruturas de fixação aqui das pernas 4 e 5 aos pleópodos da mãe, tá? Então, os lagostins têm todo esse mecanismo de fixação nas mães durante, principalmente, os estágios 1 e 2. No estágio 3, que é esse estágio aqui, que o indivíduo juvenil é mais envolvido, ele permanece ainda associado à mãe, só que ele não está mais colado nos pleópodos dela. Então, ele pode fazer excursões ao longo do corpo da mãe, ele pode sair do corpo da mãe e depois retornar também, tá? Então, os lagostins, eles têm essa extensão do cuidado parental, em que a fêmea permanece ligada ao juvenil por bastante tempo, né? A gente viu nesse trabalho que a gente está realizando, que é mais ou menos um mês, pelo menos, que a fêmea permanece associada aos juvenis. Infelizmente, a gente teve que interromper o experimento devido à questão do isolamento social, né? Enfim, a gente não estava podendo ir para o laboratório todos os dias para fazer as observações, né? Então, a gente teve que encerrar o experimento e não deu para ver quanto tempo mais ainda a fêmea permanecia associada aos juvenis, tá? Mostrando para vocês também outra espécie, que é Parastachus brasiliensis, aqui com os juvenis ligados aos pleópodos da fêmea, né? Aqui microscopia eletrônica do juvenil 1 e do juvenil 2, tá? E outros aspectos biológicos interessantes dos lagostins, primeiro a questão dos patógenos. Então, os lagostins, eles podem ser infectados por esse oomiceto, que é chamado de Aphanomyces astaci, que ele causa a praga do lagostim, né, ou crayfish plague. E o que acontece? As espécies americanas, geralmente, elas portam antigamente era classificado como fungo, né? Então, elas portam esse organismo na sua carapaça, e ele é um fungo de carapaça. Então, por exemplo, ele cresce na carapaça do indivíduo. Só que quando essas espécies americanas, por exemplo, elas são exótico-invasoras em algum outro país, por exemplo, lá na Europa, esse fungo pode afetar uma espécie nativa e ele pode crescer muito mais além da carapaça, né? Então, esse fungo ele pode provocar a mortalidade de uma população inteira de uma espécie nativa europeia, por exemplo, né? Então, daí um dos problemas principais associados a questão desse fungo, né? E a questão de espécies invasoras também. Então, por exemplo, esse estudo aqui foi feito também pela professora Paula, né, da URGS, nosso grupo de pesquisa, em que foi detectado esse fungo nas populações nativas, nas populações de Procambarus clark aqui no Brasil. Então, essa espécie exótica invasora, ela já é registrada aqui no Brasil, né? Então, ela tem populações estabelecidas no estado de São Paulo e recentemente também foi registrada para o Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que são os estados onde existem espécies nativas de lagostins, felizmente ele não foi encontrado ainda na natureza, mas a gente tem registro de venda deles em pet shop, enfim, em loja de aquário, essas coisas, né? Inclusive, a gente tem uma pesquisadora muito boa, que é a doutora Tainã. Ela fez doutorado lá mestrado e doutorado lá no laboratório, e ela trabalhou com o manejo dessa espécie aqui no Brasil, né? Atualmente ela está na África do Sul fazendo pós-doc, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa espécie, vocês podem entrar em contato com ela, tá? E em relação a ectossimbiontes, por exemplo, a gente tem os platelmintos, né, desse grupo aqui, Temnocéfala,
tá? Do gênero Temnocéfala, e que tem uma pesquisadora que também é nossa parceira, que a gente vai desenvolver projetos futuros, que é a doutora Samantha, que atualmente ela está no Museu de La Plata, na Argentina. Então, ela é especialista nesse grupo. Então, como a gente vem encontrando várias espécies novas de lagostins, então provavelmente existem várias espécies novas de temnocéfala associados aos lagostins, né? Então, esses indivíduos, eles são comensais, né? Vivem associados à carapaça, ao pléon, aos apêndices dos lagostins, né? Então, geralmente, quando você coleta um lagostim, você encontra também os temnocéfalas associados. Então, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês rapidamente, mostrando aqui os temnocéfalas associados a essa espécie aqui de lagostim, tá? Vejam como é que é. Bom, uma coisa interessante é que os temnocéfalos são associados aos lagostins do hemisfério sul, tá? No hemisfério norte, a gente tem os lagostins com associação com os branquiobdélidae, tá? Que são esses anelídeos aqui, que também eles ficam na carapaça, ficam nos apêndices, tá? Ficam no pléon dos lagostins. E interessante que eles são encontrados nos lagostins do hemisfério norte, tá? E também outro grupo que foi registrado associado aos lagostins, também um grupo de anelídeo, esse grupo aqui, da família Striobdelidae, associados às brânquias de duas espécies de lagostins aqui no Brasil, tá? Foi descrito pelo professor Amato em 2001. Em relação à alimentação, bom, eu costumo brincar que os lagostins, eles fazem a dieta da sopa, né? O que dá sopa, eles estão comendo, né? Então, eles são onívoros oportunistas, então eles se alimentam tanto de matéria animal como de matéria vegetal, né? Tanto podem comer moluscos, podem comer alguns vermes, podem comer peixes, né? Outros lagostins também, e matéria vegetal, né? Mas principalmente matéria vegetal. E eles utilizam tanto as peças bucais como as suas pernas para capturar o alimento e para manipular esse alimento, né? Inclusive, tem um registro muito interessante, né, que eu resolvi não mostrar fotos, tá? Mas quem tiver interesse, busca esse artigo, que é um registro dessa espécie aqui de Procambarus clark, né, que é essa espécie de lagostim, que é uma espécie exótica invasora, que ela é nativa dos Estados Unidos e do México também, em que foi registrado essa espécie associada a um cadáver, né, de 85 anos, né, um senhor de 85 anos que tinha falecido, né, e esse lagostim associado a um corpo humano, né. Então, eu não quis mostrar fotos, podia chocar um pouco, né, então quem tiver mais interesse para essa parte mais forense pode buscar por esse trabalho. Tá? Então, eles comem relativamente tudo, tá? Então, esse trabalho aqui, só existe um trabalho feito, né, com dieta dos parastacos, né, das espécies daqui, foi feito com parastacos de Foz, que se viu que eles se alimentam principalmente de matéria de origem vegetal, tá? Porque, assim, como a maioria das espécies são escavadoras, elas estão dentro da toca. E o que é que tem disponível dentro da toca para elas comerem? Principalmente raízes, né, folhas e sementes, tá? Então, os lagostins, falando mais um pouquinho da questão da dieta, a gente desenvolve um trabalho lá no laboratório, que eu vou falar um pouco melhor dele depois, que é em relação à morfologia do moinho gástrico, tá? Que o que é o moinho gástrico? Ele é uma estrutura formada por musculatura e por estruturas que são dentículos, né? Estruturas calcificadas, e esse moinho gástrico, ele fica dentro do estômago cardíaco, né? O estômago dos crustáceos decápodes é dividido em duas partes, o estômago cardíaco e o estômago pilórico, né? Então, esse moinho gástrico, ele é formado de elementos esqueléticos calcificados, mais um conjunto de músculos estriados, né? Aqui mostrando para vocês o moinho gástrico do Procambarus clark. Então, basicamente, ele tem essa estrutura, esse dente mediano, né, e esses dentes laterais, que são utilizados para quebrar e moer partículas de alimento, né? Então, aqui mais ou menos a localização, onde é que fica o estômago dos lagostins, tá? Então, o moinho gástrico, gente, ele é uma novidade evolutiva nos crustáceos decápodos, né? Isso possibilitou a esses crustáceos atingir, né,
uma vasta amplitude de nichos diferentes, né? Se alimentar de uma grande variedade de matéria, tanto animal como vegetal, né? Então, aqui mostrando para vocês alguns outros exemplos de crustáceos decápodos, né? E aqui mostrando a movimentação daqueles dentes que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, nesse nosso projeto, o que a gente investiga, né? Se as espécies, por exemplo, que têm um maior potencial escavador, se elas têm um hábito alimentar predominantemente herbívoro, e as espécies que têm um menor potencial escavador, se elas têm um hábito alimentar onívoro, né? Podendo ingerir maior quantidade de matéria animal ou maior quantidade de matéria vegetal também, né? No caso dessas aqui mais escavadoras. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso principalmente pela morfologia dos dentes, tá? Então, esse é um projeto que está sendo desenvolvido por um aluno de iniciação científica nossa, tá? Em relação a presa e predador, os lagostinhos, o que eles podem comer, o que pode comer eles, né? Então, por exemplo, eles podem comer tanto matéria animal e vegetal, como eu falei anteriormente, né? Essa foto aqui é uma ilustração de um capítulo de livro publicado pela gente, né? No livro que eu fui editor, né? Então, a gente ilustra aqui toda a questão do que pode comer, do que pode ser comido pelos lagostins. E então, aqui mostrando, por exemplo, algumas aves que se alimentam de lagostins, né? Mostrando para vocês. Esse vídeo bem interessante, que foi feito lá em Gravataí, tá? Que é de um mamífero comendo lagostim, tá? Essa mica d'água. Felipe, tá falhando o teu áudio, Felipe. Eu não sei se o vídeo tem áudio, pode ser por isso. É por causa do áudio do vídeo, né? Agora melhorou. Tá falhando um pouquinho, né? Mas só para falar um pouquinho para vocês que a gente acredita que os lagostins eles são uma fonte alimentar importante desses mamíferos aqui. Então, outros mamíferos que podem predar, por exemplo, os lagostins, a gente tem o mão pelada também. Existem registros também do mão pelada, que ele pode, por exemplo, tatear o solo, né, e sentir a vibração dos lagostins dentro das tocas e enfiar lá a mão e coletar o lagostim para comer, né? Em relação ao comportamento, né, tem um grupo do professor Sandro Santos, né, lá na Universidade Federal de Santa Maria, que trabalha mais com essa parte de comportamento, tanto de lagostins como de outros grupos de crustáceos de água doce, né. Bom, particularmente em relação a isso, eu vou falar um pouquinho que os lagostins eles podem se comunicar, né, por sinais químicos, principalmente, né, transmitidos dentro da água, tá? Feromônios também, e eles podem ter disputas territoriais também, tá? Agora, depois que eu falei para vocês um pouco da questão de alguns aspectos biológicos dos lagostins, eu vou falar para vocês onde que a gente pode encontrar esses bichos, né? Então, os lagostins eles podem ser encontrados tanto em riachos de pequeno porte, né? Riachos um pouquinho maiores, né? Primeira e terceira ordens. Eles podem ser encontrados em banhados, tá? Aqui mostrando para vocês, por exemplo, o banhado dos Pachecos, lá em Viamão, e aqui um banhado lá em Florianópolis, né? Então a gente encontrou uma espécie nova de lagostim lá em Florianópolis, né? E em planícies de inundação também, áreas temporariamente inundadas pela chuva. Esse ambiente aqui chamado de vegas, que é encontrado no Chile, e as matas paludosas, que inclusive foi o nosso grupo de pesquisa que descobriu a presença de lagostins nesse tipo de ambiente. Então, um ambiente novo, onde pode ser encontrado lagostins também. Então, essa foto aqui é lá de Dom Pedro de Alcântara, tá?
onde a gente encontrou também uma espécie nova de lagostim. Então, os lagostins, eles têm um hábito escavador, ou seja, eles têm o comportamento de construírem essas galerias no solo, e essas galerias, elas podem ser desde furos simples, né, com pouca profundidade, 10 centímetros, até 2 metros de profundidade, né, e podem ser bastante ramificadas também. Esse aqui é um trabalho que foi feito lá pelo nosso grupo de pesquisa também, né, mas pelo professor Bucup e pela Clarissa Noro, né, em 2010, em que foi estudada a espécie Parastacus defossus, né, e foi verificada a estrutura das tocas, né, dos túneis, das galerias. Então, verificou que essa espécie é capaz de cavar até quase 2 metros de profundidade. Aqui mostrando para vocês a chaminé, tá? Que ele faz a toca dentro do solo e ele joga a terra para fora e ele forma uma estrutura que a gente chama de chaminé. Então, essas chaminé, a morfologia delas, às vezes a gente consegue diferenciar as espécies pela morfologia da chaminé. Às vezes o formato do pellet, se é o pellet, é um pouco mais arredondado, a altura da chaminé também. Então, por exemplo, essa chaminé aqui, essa régua, ela tem, se eu não me engano, 30 centímetros. Então, 20 centímetros, eu acho, ou 30. Então, essa chaminé ela é maior que a régua, né? Então, ela pode ter mais de 20 a 30 centímetros de comprimento. Aqui mostrando também uma chaminé bastante desenvolvida de uma espécie que a gente descreveu lá para Santa Catarina, um Parastacus turcae, tá? Então, essa chaminé, ela é bem característica dos lagostins. Então, o biólogo, né, quando anda no meio do mato, se vocês encontram essas chaminés, por favor, marque um ponto no GPS e passem para a gente, porque a gente vai até lá coletar. Porque, às vezes, você vê a chaminé, mas não consegue capturar o lagostim, porque, como eu falei, ele pode cavar 2 metros de profundidade, né? Então, a gente precisa de uma bomba de sucção, precisa de uma pá, às vezes, e cavar, passar horas cavando atrás dos bichos, tá? Aqui mostrando para vocês, por exemplo, um pouquinho dos ambientes, da estrutura dessas tocas, né, que a gente tem vários tipos de tocas, não vou entrar tanto em detalhe em relação a essas classificações, tá? Mas só mostrando para vocês alguns ambientes diferentes, né, como os riachos, os banhados e as matas paludosas aqui no Brasil. E lá no Chile, por exemplo, esses tipos de ambientes em que eles ocorrem, que tem alguns ambientes que tem a água oriunda das geleiras, tá? Geleiras não, do gelo da Cordilheira dos Andes, né? E aqui o ambiente lá característico de Vegas que eu falei para vocês. E a profundidade dessas tocas, elas podem variar conforme a estação do ano também. Então, geralmente na estação seca, as tocas, elas são mais profundas, né? Por isso que é mais difícil coletar os lagostins no verão, porque a gente tem que cavar bastante, tá? Geralmente na estação chuvosa, elas são mais rasas e elas podem acompanhar o nível do lençol freático também, tá? E esses hábitos escavadores, eles vão ter uma implicação profunda na questão da morfologia das espécies, né? Então, as espécies mais escavadoras, por exemplo, geralmente elas são menores, elas têm várias cerdas sensoriais ao longo do corpo, elas têm um abdômen, um pléon reduzido, tá? E geralmente elas não têm muita ornamentação na carapaça. As espécies mais aquáticas geralmente têm as antenas mais longas, têm espinhos na carapaça, né? Um pléon mais desenvolvido. Tá? Então, dependendo do hábito das espécies, se ela é uma mais escavadora, se ela é uma mais aquática, né, que cava menos, elas podem ter morfologias diferentes do corpo. Tá? Em relação à dispersão e movimento, eles têm uma baixa capacidade de dispersão, né, por causa das limitações do ambiente terrestre, obviamente. Os juvenis, eles podem sair da toca da mãe e construir suas próprias tocas, né, atingindo determinado tamanho. E tem alguns estudos de radiotelemetria mostrando a questão da movimentação, né, dos lagostins. Um pouquinho de paleontologia, né? Aqui na América do Sul nós temos um fóssil, não de lagostim, infelizmente, mas tem fósseis de tocas de lagostins lá na Patagônia. Né? Então acredita-se que os lagostins eram amplamente distribuídos aqui no sul da América do Sul, né? E então foi encontrado esse fóssil e publicado nesse trabalho em 2008. Então, como se sabe que isso aqui é uma toca de lagostim, não é uma toca de um outro animal, né? Por causa da morfologia delas, da parte interna também, esses riscos aqui no interior das tocas são bem característicos de lagostins e também a presença de alguns fragmentos de raízes, né? Isso é bem comum
dentro das tocas de lagostins. Tá? Aqui alguns outros fósseis de lagostins. Uma coisa bastante interessante que vem sendo estudada nos lagostins atualmente, inclusive pelo nosso grupo de pesquisa, é a questão da presença de espécies crípticas, né, utilizando a taxonomia molecular. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, que foi feito com esse gênero lá da Austrália, verificou, né, que uma que se pensava que era uma espécie só era formada por 8 linhagens diferentes, né, utilizando a taxonomia molecular. Então, a gente vem estudando, né, trazendo uma abordagem de taxonomia integrativa que traz de forma plural, né, uma abordagem plural utilizada na descrição de espécies. Né? Então, se utilizam várias ferramentas, como além da morfologia, né, como DNA, como geografia, como ecologia, caracteres reprodutivos. Né? Isso é muito importante, principalmente quando a gente tem uma espécie crítica, né, que é quando a morfologia, às vezes, ela não é suficiente, né, ou ela é confusa, né, para diferenciar as espécies. Né? Então, a gente utiliza, por exemplo, o DNA para ajudar a gente a diferenciar essas espécies. Né? Então, por exemplo, a gente utilizou a taxonomia integrativa, por exemplo, na descrição de uma espécie nova, né, que é o Parastacus turcae. A gente também utilizou para analisar esse complexo de espécies, que era o Parastacus brasiliensis, né, e para analisar também a questão taxonômica da subespécie, que a gente tinha o Parastacus brasiliensis e o Parastacus brasiliensis promatensis. Então, utilizando essa abordagem integrativa, a gente verificou, por exemplo, que Parastacus promatensis tinha que ser elevado a nível de espécie. Né? Então, a gente vem utilizando essas ferramentas moleculares também nos estudos taxonômicos no nosso grupo de pesquisa. Tá? Aqui mostrando também outro trabalho que a gente fez com o complexo de espécies de Parastacus defósseis, em que a gente verificou, né, tanto utilizando a morfologia como a molecular, que era um complexo que atualmente eu acho que já tem umas 10 espécies dentro desse complexo. Tá? Isso foi interessante porque essa espécie ela era registrada tanto por Uruguai como aqui para o Rio Grande do Sul, e felizmente a gente conseguiu coletar esse indivíduo no Uruguai, né, e a gente verificou, obviamente, né, as variações morfológicas não eram tão evidentes, mas a gente verificou pela molecular que esse grupo constituía um complexo de espécies e que as espécies que estão aqui no Brasil são todas espécies novas, tá? Falando um pouquinho da filogenia molecular, essa árvore que foi feita por mim na minha tese, né, que a gente verificou a questão da monofilia do grupo sul-americano, né, a gente verificou que o grupo sul-americano corroborou que ele era monofilético, só que a gente verificou que dentro do gênero Parastacus existiam duas linhagens, uma que a gente chamou de Parastacus sensu stricto, né, stricto sensu, e outra formada só por Parastacus nicolete. Né? Então, averiguando um pouco melhor a questão da morfologia, a gente viu que Parastacus nicolete tem que ser realocado, né, no gênero novo. Né? E a gente está, então, realizando esse trabalho, né, finalizando esse trabalho. Em relação a uma coisa interessante que a gente também está investigando, né, obviamente a gente tem que complementar essa árvore com mais espécimes, mais sequências, né, mas é a questão da evolução dos hábitos escavadores, que aparentemente as espécies mais escavadoras de lagostins, elas não formam um grupo monofilético, né? Então, possivelmente, esse hábito escavador bastante acentuado, ele evoluiu várias vezes dentro do gênero, tá? E só falando bem superficialmente, né, porque isso aqui está sendo investigado, principalmente por um aluno de mestrado nosso, né, a questão da biogeografia e da origem do gênero, tá? Então, em relação à especiação das espécies aqui da América do Sul, as adaptações, né, dessas espécies, a evolução dessas espécies, né, se deu principalmente influenciada pela questão de introgressões marinhas, né, durante o Paleozoico tardio, né, isso somado à questão da baixa capacidade de dispersão dessas espécies, aos hábitos escavadores acentuados, né. Isso tudo influenciou na questão da formação dessas espécies, né, na irradiação dessas espécies. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de conservação, né, a última parte aqui da nossa apresentação. Então, assim, os lagostins, eles são bastante ameaçados, tá?
Então, das espécies que se tem estudo, né, 36% das espécies de lagostins têm um risco de extinção, né, são classificadas na categoria de risco de acordo com a IUCN. E quais são as ameaças? Né? A urbanização, a poluição, o aquecimento global, espécies invasoras, né, a construção de hidrelétricas, desmatamento, a pesca, no caso, né, a utilização excessiva, a sobrepesca para alimentação e políticas públicas, né, algumas políticas públicas que a gente sabe os problemas que a gente vem enfrentando atualmente, tá? Bom, então, aqui mostrando só um pouco, mostrando para vocês, não é todo mundo que trabalha com isso especificamente, mas a IUCN, ela estabeleceu algumas categorias para se classificar as espécies. Então, a gente tem, por exemplo, 3 categorias de ameaça, né, de espécies, por exemplo, criticamente ameaçadas, em perigo e vulneráveis, e outras categorias como pouco preocupante, quase ameaçada, extinta na natureza, e dados deficientes, né? Então, a gente utiliza as regras da IUCN para classificar essas espécies, né? Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar é que aproximadamente apenas 4% de todas as espécies avaliadas pela IUCN são crustáceos. Dos crustáceos, 28% estão sob algum risco de extinção, tá? Só que, assim, muitas espécies elas são classificadas como dados deficientes, porque justamente a gente não tem informação suficiente para classificar essas espécies numa categoria de ameaça. Daí a necessidade de mais estudos, né? E em relação às espécies não descritas, né? Então, por exemplo, para parastáculos, a gente tem várias espécies novas que a gente vem descobrindo, né? Mas, geralmente, a IUCN, ela desencoraja, né, a avaliação do estado de conservação de espécies não descritas ainda, né? E também de espécies novas, porque justamente quando você tem uma espécie nova, a gente sempre faz uma avaliação prévia do estado de conservação dessas espécies, só que muitas vezes é difícil tu definir o estado de conservação com os poucos dados que tu tem. Mas já fazer essa avaliação prévia na descrição da espécie, né, no paper da descrição da espécie, já é um ponto de partida que tu tem para aplicar numa oficina de avaliação dessas espécies invasoras, ou dessas espécies ameaçadas, tá? Aqui mostrando só para vocês, né, a tabelinha da IUCN que a gente utiliza, né, para fazer essa classificação. Eu participo, tá, das oficinas de avaliação do estado de conservação dos crustáceos de água doce aqui no Brasil, tá? Tive presente lá ano passado. Então, aqui só mostrando para vocês rapidamente, né, um dos subcritérios, o critério B, que utiliza a amplitude geográfica, né, que pode ser calculada pela área de extensão de ocorrência ou área de ocupação, tá? E a gente utiliza esses critérios para classificar as espécies, né? Então, geralmente, a gente utiliza também algum desses subitens, como uma população fragmentada, um declínio continuado observado, por exemplo, na qualidade do habitat, né? Então, a gente utiliza todos esses fatores para classificar as espécies em uma determinada categoria de risco de extinção, tá? Então, aqui mostrando para vocês um dos esses dados aqui é do último livro, Vermelho dos Crustáceos do Brasil, né, mostrando que, por exemplo, 9 espécies estavam criticamente em perigo, né, foi feita uma nova avaliação, mas não foi validado ainda, tá? 13 estavam em perigo, 6 vulneráveis, né, essas são as categorias de risco, tá? Bom, uma das coisas que pode influenciar a questão do estado de conservação das espécies para Parastachus pugnax, por exemplo, é a questão da pressão extrativista, né? Então, aqui no Brasil a gente não come lagostim, porque assim, toda vida que você fala de lagostim, pergunta, mas dá para comer? Tipo assim, aqui no Brasil a gente não come, porque as espécies são menores, elas são mais difíceis de coletar também, são menos abundantes, mas no Chile eles comem. E eles comem bastante, né? E isso vem causando a diminuição acentuada nas populações, tá? Mostrando para vocês, por exemplo, essas duas espécies aqui lá do Chile, por exemplo, que estão em estado de criticamente ameaçadas, tá? Recentemente, né, nessa oficina que eu fui de avaliação do estado de conservação, essas 3 espécies, né, que foram descritas nos últimos 4 anos pelo nosso grupo, as 3, né, foram colocadas numa categoria de ameaçada, tá? Então, mostrando para vocês, são espécies novas, recém-descobertas, que pouco se sabe sobre a biologia delas, e
a gente já conseguiu enquadrar elas na categoria de ameaçada por causa principalmente da questão da distribuição e das características das populações fragmentadas e do declínio na qualidade do habitat, tá? Mas isso mostra a preocupação que a gente tem com esse grupo, que é um grupo endêmico, que só tem aqui, que as espécies podem desaparecer antes mesmo de serem descobertas, tá? E qual a importância econômica dos lagostins? Né? Eles são também utilizados na alimentação, como eu falei para vocês, né? Já comi, né, mas não comi aqui no Brasil, né? Comi na Alemanha, num restaurante lá que tinha todo tipo de comida, né? Como é que a gente coleta os lagostins? Né? Então, a gente tem as bombas de sucção, aqui mostrando para vocês, essas bombas de PVC. Podemos utilizar também as redes do tipo pulsar, tá? Nos arroios, tá? As bombas de sucção são utilizadas principalmente para as espécies mais escavadoras, tá? Também podemos utilizar armadilhas de PVC, que os lagostins eles têm um hábito noturno. Então, a gente pode botar essas armadilhas de PVC dentro do riacho, por exemplo, e botar uma isca, que a gente utiliza ou fígado, ou ração para gato, né, whiskas, tá, para atrair os lagostins. Então, a gente deixa essas armadilhas dentro do riacho. No final da tarde, no outro dia de manhã, a gente vai lá e pega a armadilha e pode ser que esteja um lagostim dentro, tá? E a outra forma de coleta é a escavação manual, né? Então, continue a cavar eternamente para conseguir pegar o lagostim, tá? Então, aqui mostrando para vocês algumas fotos de expedições de campo que fizemos pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, tá? Aqui lá no Pico Monte Negro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, primeiro a gente acha o vestígio do lagostim, que são as chaminés, são as tocas, e depois a gente, às vezes, tem que cavar bastante, tá? Essa foto aqui é na Austrália, tá? Aqui é lá na Estação Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul, tá? A gente nunca teve que cavar desse jeito, mas a gente já teve que cavar por horas, né? Porque eu não consegui achar a foto que em Florianópolis a gente cavou tanto que eu consegui entrar na toca. Tá? Então, dependendo da espécie, a gente tem que cavar bastante. Bom, então depois de falar esses aspectos biológicos dos lagostins, eu vou falar um pouquinho das linhas de pesquisa do nosso laboratório, né, de carcinologia da URGS, rapidamente, né? Então, a gente tem como linhas de pesquisa principais, né, taxonomia integrativa, filogenia e biogeografia, né, de lagostins, conservação. Recentemente, a gente vem desenvolvendo essa linha de pesquisa de cuidado parental e desenvolvimento pós-embrionário, morfologia comparada também, e também, recentemente, citogenética. Né? Então, ao falar de alguns projetos em andamento, rapidamente, tá? Então, esse é o meu projeto de pós-doc, né, que não é só com lagostim, também com isópodos parasitas, mas focando nos lagostins, a gente tem a questão da descrição de novos táxons e redescrição de táxons já descritos, né? Então, aqui mostrando para vocês, por exemplo, algumas das espécies novas que a gente está descrevendo, tá? Que todo campo que a gente vai, a gente acha uma espécie nova, tá? Então, os objetivos são elaborar catálogos, investigar a presença de espécies crípticas, análises filogenéticas também, tá? A questão da citogenética, tem um trabalho que a gente está elaborando, que foi de uma orientada minha de TCC, tá? Que a gente está investigando o número cromossômico dos lagostins, das espécies daqui de lagostim. Daqui para Parastacus brasiliensis, por exemplo, a gente viu que o 2N era 136, né? E aqui mostrando a comparação com outras espécies de lagostins. Então, esse trabalho, por exemplo, foi a primeira descrição do número de cromossomos para uma espécie neotropical de lagostim, tá? Então, um trabalho bem inovador. Outros projetos também, tem uma aluna nossa de iniciação científica, que é a Vitória, que ela está estudando a morfologia do moinho gástrico nas espécies de lagostins aqui, né? Então, mostrando aqui para vocês as ilustrações dela, né? Olhem como a morfologia varia bastante entre as espécies, né? Também fez a questão de medidas e também a gente fez algumas análises estatísticas sobre isso, tá? E a gente está elaborando esse trabalho. Outro trabalho também orientado meu de mestrado, que é o Augusto, que ele está fazendo a parte da biogeografia histórica, né, para inferir áreas ancestrais e compreender os processos relacionados à diversificação do gênero aqui na América do Sul, tá? E aqui mostrando para vocês a nossa equipe, né, do Laboratório de Carcinologia, né, que ele é dirigido pelas professoras Paula Araújo e a professora Mariana Teroz, né, e eu, como pós-doc do laboratório, aqui são os outros alunos de mestrado, doutorado e iniciação científica.
Então, aqui, para finalizar, aqui mostrando para vocês algumas notícias que saíram na mídia, né, sobre as nossas pesquisas, né, sobre as espécies novas também. O nosso folder de divulgação, né, que a gente entrega em todos os lugares que a gente vai coletar, né, fazendo educação ambiental, também posso enviar para quem se interessar por e-mail. O meu livro, né, que foi publicado esse ano, recentemente, está ali no meu quarto, esqueci de pegar para mostrar para vocês, tá? E obrigado pela sua atenção, né? Então, agora eu me disponho a responder as perguntas, né? E é isso, obrigado. Muito obrigada, Felipe. Foi ótima palestra. Aprendi um monte sobre lagostinhos. Que bom. Nós temos várias perguntas aqui e parabéns. Então, eu vou começar pela pergunta da nossa coordenadora, Larissa. Ela diz parabéns e perguntou como foi feita a estimativa do surgimento da espécie lagostim de mármore. Do Procambarus virginalis, né? Então, essa espécie, como eu falei, recentemente, né, nos últimos 30 anos, foram feitos pencas de estudos, né, sobre essa espécie. Então, verificou-se por dados moleculares, né, que essa espécie ela se divergiu de outra espécie, que é o Procambarus phallax, né? Então, através de dados moleculares, verificou que essa linhagem ela tinha se diversificado aproximadamente há 30 anos, né? Então, foram feitos por dados moleculares. Mais detalhes dessa espécie, né, tem justamente nesse capítulo, né, que daí eles falam de número de variação cromossômica, de vários aspectos, tanto ecológicos, de distribuição, tudo possível já foi feito sobre essa espécie. Tá? Eu vou aproveitar o gancho, porque eu também tenho uma pergunta sobre esse lagostim. No caso do impacto desse lagostim, né? Como é que se dá? Ele compete com outras espécies? É isso? Então, aqui no Brasil, a gente tem registrado, né, até o momento, uma espécie invasora que é o Procambarus clark, né? Então, por exemplo, o Procambarus clark, ele é uma espécie que, ao entrar em contato com espécie nativa, ele, como impacto, ele pode trazer o fungo, né, que é o omiceto, no caso, a Phanomyces astace. Esse fungo pode dizimar uma população inteira nativa, né? Ele é mais agressivo, ele é maior que as espécies daqui, inclusive, né? Então, ele pode, por exemplo, matar as espécies daqui e comer as espécies daqui, né? Então, também eles têm a questão da bioturbação também, eles constroem tocas, né? Então, eles podem, por exemplo, causar erosão, né? Destruir lavoura, tudo isso, né? Então, principalmente para as espécies nativas, os problemas é a questão do fungo e a questão da competição também por alimento e também competição por conflitos agonísticos também. Eu vou aproveitar e vou fazer mais uma pergunta sobre a intersexualidade, porque eu fiquei curiosa, né, que várias coisas do meio ambiente podem causar isso, mas aí, normalmente, essas espécies não teriam esse fenômeno? Ou ele só acentua esse fenômeno? Assim, os lagostins têm normalmente. Normalmente eles são intersexuados, né? Mas a intersexualidade, ela pode ser provocada por fatores abióticos também, como eu falei, aquela questão do TBT. Então, em moluscos, por exemplo, já é bem estudado, inclusive aqui no Brasil, tem um ex-professor meu que trabalha com isso, né? O professor Ítalo Braga, não sei onde é que ele está no momento, mas ele trabalha com isso. Então, existe essa influência exógena, né, essa influência abiótica, para causar intersexualidade nos animais, mas em lagostins ela ocorre normalmente, né? Normalmente, eles são intersexuados. Entendi. E aí nós temos outra pergunta aqui, né? Excelente apresentação. Obrigada, doutor Ribeiro. Eu gostaria de saber se existe indicação sobre a influência dos ectobiontes no fitness dos lagostins. Olha, que eu saiba, pelo menos para cá, não existe trabalho ainda sobre isso, né? Mas seria interessante. Porque, assim, todo lagostim praticamente que a gente coleta, ele tem pelo menos um terminocéfalo, né? Mas não existe trabalho sobre isso para cá. Pode ser que exista lá para os lagostins da Austrália, para a América do Norte, mas no momento eu desconheço, assim. Mas para cá, inclusive, a gente não sabe nem a diversidade, né? Como eu falei,
né? A gente tem várias espécies novas, a gente já encontrou mais de 30 espécies novas de parastacos aqui. E então deve ter mais de 30 também espécies novas de Temnoscephala, por exemplo, esperando para serem descritas, né? Mas sobre fitness infelizmente a gente não sabe. Tá. Até tem uma pergunta aqui que é sobre a diversidade, né? Ele escreveu assim: vocês têm alguma ideia da real diversidade desse grupo no Brasil? Parabéns pela apresentação. Não sei se você tem mais algum comentário sobre isso. Então, como eu falei, cada campo que a gente vai, a gente acha uma espécie nova, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente vai, vamos coletar tal espécie que a gente está precisando de mais material ou para algum outro projeto, enfim. Daí a gente vai, não acha esse bicho e acha uma espécie nova, né? Então, assim, os lagostins de água doce, eu acredito que eles devam ter pelo menos uma diversidade parecida com as eglas, né? Que são os caranguejos de água doce. Que, se eu não me engano, as eglas têm mais de 80 espécies, né? Então, para parastacos, eu acredito que tenha pelo menos isso também, né? Mas egla também, está sendo descrita espécie nova até hoje em dia, né? Você vira uma pedra, uma rocha, desculpa, e você encontra uma espécie nova, né? Então, para lagostinha é bem isso também. Então, a gente está tentando, né, formar novos taxonomistas, né? Que tem eu e o Augusto, né? Que é meu aluno de mestrado, mas só nós dois não estamos dando conta, né? Porque é muita coisa, é muita espécie nova. Então, a gente tem um armário com umas 30 espécies novas esperando para serem descritas, né? Então, realmente, a diversidade ela é subestimada e ela é muito maior do que a gente pensa. Obrigada. Daí tem outra pergunta, que essa variação mencionada com relação à posição dos dedos móveis, possui alguma função ecológica específica? Sim, é porque, assim, por exemplo, para parastacos, né? Como eu falei, os parastacos, eles são todos escavadores, né? Óbvio que varia o grau de escavador dele, mas, por exemplo, a movimentação, por exemplo, subvertical, né, dos parastacos, também é encontrada em outros gêneros que têm espécies bastante escavadoras. Então, geralmente, esses indivíduos que têm a movimentação subvertical, eles são espécies mais escavadoras, né, menos aquáticas, né, vivem mais dentro das tocas, e geralmente as espécies com a movimentação horizontal, elas são mais aquáticas, né, mais de riacho, né, podem ser encontradas fora das tocas. Então, basicamente, essa posição ela é associada ao grau escavador que o lagostim tem, né? Então, essa é a função ecológica. Nós temos dois elogios aqui só, sem perguntas, então parabéns pela palestra, maravilhosa apresentação, obrigada. E estão perguntando aqui quais fatores podem estar relacionados com o alto nível de endemismo dos lagostins no sul da América do Sul. São espécies historicamente recentes? Então, isso é uma das coisas que a gente está investigando, né, que a gente espera já responder algumas perguntas desse estilo com o trabalho do Augusto, né? Então, a gente acredita que seja uma especiação recente, né, uma irradiação adaptativa recente, né, mas a gente não tem noção ainda de aproximadamente quanto tempo. Então, isso que uma das coisas que a gente pretende responder no trabalho de mestrado do meu aluno, Augusto. Bom, começo elogiando, né? Parabéns pela apresentação. Achei bem diferente, já que é um grupo que nem todo mundo pensa na hora quando imagina crustáceos. Bem legal dar um palco e luz para eles. E eu queria saber sobre os ectossimbiontes. O que os lagostins ganham com essa associação? Então, essa é uma coisa que a gente não sabe também ainda, porque, como eu falei, né, não se tem nem noção da diversidade, né? E o primeiro passo é conhecer a diversidade, a riqueza de espécies, né? Então, o segundo passo é estudar a biologia, né, e as relações ecológicas. Então, a gente ainda não sabe disso, né? A gente sabe que para os simbiontes, né, eles, por exemplo, pegam restos de alimento, eles se protegem, mas para os lagostins a gente não tem esse feedback sobre isso ainda, né? É uma coisa assim investigar. A próxima, caro Felipe, excelente apresentação, meus parabéns. Gostaria só de perguntar se existiria algum processo de bioacumulação de metais ou agrotóxicos
vindos de regiões com forte ação da agricultura, gerando alguma ação negativa na dinâmica desses animais? Então, isso é uma coisa interessante, porque, assim, recentemente a gente encontrou uma espécie nova que, assim, em Santa Catarina tem bastante arrozal, né? Bastante, né? E dentro dos arrozais existem pequenos fragmentos de mata nativa, que são as que a gente chama de mata paludosa, e em alguns lugares, nesses fragmentos, a gente encontrou lagostim. A gente encontrou, inclusive, uma espécie nova, que a gente vai descrever ainda, né? E a gente coletou o bicho praticamente dentro do arrozal, assim. Então, inclusive a gente sentiu o cheiro forte dos agrotóxicos, né? Coletando, né? Mas, assim, não existe ainda nenhum estudo referente a isso, né? Inclusive, seria muito interessante que tivesse, porque a gente não sabe o impacto dos agrotóxicos, por exemplo, para os lagostins. A gente não sabe se afeta, né? O que a gente sabe que afeta é a redução do habitat, né? Pela construção do arrozal e tal, a destruição da vegetação nativa, a gente sabe que isso vai afetar os lagostins. Mas em relação aos agrotóxicos, à bioacumulação de metal, infelizmente a gente não sabe ainda, mas é uma coisa a ser investigado, com certeza. Com certeza é importante. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, né? Porque a gente não recebeu nenhuma ainda, mas tivemos várias perguntas. Achei que foi bem proveitosa a discussão. E é sempre bom saber sobre outros grupos, né? Porque a gente, por exemplo, eu trabalho com as abelhas e a gente tem os mesmos problemas afetando as abelhas que estão afetando os crustáceos. Então, é uma coisa geral, né? Os problemas tanto ambientais, políticos e todos. Mas, se tem mais algum comentário assim para o pessoal, senão acho que eu vou fechando daqui a pouco. O comentário que eu tenho, gente, é o seguinte, que principalmente o pessoal daqui, assim, porque tem muitas pessoas, pesquisadores daqui, que não sabiam nem que esses animais existem, né? Então, por exemplo, tem espécies que só ocorrem no Rio Grande do Sul, tem espécies que só ocorrem em Santa Catarina, e que as pessoas às vezes nem sabem, né? Então, o meu comunicado que eu tenho é assim, biólogos, né? Prestem atenção em campo, né? Que às vezes vocês trabalham, principalmente o pessoal da herpetologia e da ictiologia, sempre acha lagostim, né? Às vezes a gente não acha e eles acham. Eles veem os bichos caminhando, veem os bichos andando e a gente não vê, né? Sempre acontece isso. Então, é mais um pedido, assim, né? Quem verificar os vestígios, as tocas e tal, entre em contato conosco, né? Qualquer coisa, me mandem um e-mail, né? A gente tem um e-mail bem simples, né, que é procurolagostins@gmail.com, né? Então, qualquer coisa, mandem um e-mail para a gente, né? Se verificarem também a venda dessas espécies exóticas invasoras aqui em Porto Alegre, nos comuniquem, né, que é importante a gente saber. A gente sabe que ainda está acontecendo, é proibido, né? Existe uma portaria do IBAMA que proíbe a venda desses bichos, mas principalmente o lagostim mármore não tem registro aqui ainda, né? Então a gente se preocupa bastante. Então, se alguém vê, né, por favor, nos comunique, né? Então, é mais esse pedido, né? Prestem atenção em campo, né? Se verificarem os vestígios, né, nos avisem. E também, se alguém tiver interesse em fazer, por exemplo, mestrado, doutorado, trabalhar, conhecer um pouco mais os lagostins, algum estágio, também a gente está sempre de portas abertas, tá? Muito obrigada, Felipe, pela excelente palestra, foi muito boa mesmo. E então, gente, muito obrigada por terem assistido mais uma quarta-feira. E vejo vocês a semana que vem. Boa noite. Boa noite, tchau.